repente, eu ali dentro daquele ônibus, cheio de gente. Toda manhã era assim. O ônibus deu uma freada. E acho que aquele homem que estava ali atrás de mim foi empurrado por outras pessoas, porque, repito, estava lotado o ônibus. Ele deu uma saída, assim pro lado, olhou assim para mim, mas ficou ali perto e fomos o trajeto todo trocando olhares. Ele me olhava e era como se quisesse dizer que... Depois da vinheta, não perca, conta a história toda, tintim por tintim. O romance de Marina e Kleber. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu pensei bastante antes de escrever essa carta. Morro de medo de ser mal interpretada. A verdade é que passei por uma experiência dentro do ônibus que pego todo dia para trabalhar. E só, para variar, lotado. E naquele dia não foi diferente. Quase não dava para respirar ali dentro. Quem usa certas linhas de ônibus sabe do que estou falando. Só que naquele dia, além do ônibus já estar atrasado, parecia que estava ainda mais cheio de gente. Entrei, encontrei um lugarzinho ali para ficar em pé, espremida entre aquele povo todo. E quando chegamos ao terminal, apesar de ter descido um monte de gente, outro tanto também subiu. De modo que o ônibus continuou cheio, já que estava indo para o centro. E foi nesse momento que aconteceu. Eu distraída ali olhando para fora, pelo vidro da janela, quando de repente, assim que o ônibus começou a se movimentar, senti que alguém se postou assim atrás de mim e ali ficou. Era um homem. Senti até a sua respiração quente no pescoço. Na verdade, senti até um arrepio. Eu sei que isso costuma acontecer. É coisa corriqueira. Ônibus lotado, as pessoas se encostam uma na outra, até porque não tem outra solução. E alguns homens, inclusive, se aproveitam da situação. E naquele dia, adivinha, isso acabou acontecendo comigo. Foi a primeira vez. Eu nunca tinha passado por uma situação daquelas. O fato é que aquele homem se postou ali, atrás de mim, e não sei se pelo fato do ônibus estar lotado, ou de ele estar fazendo aquele movimento assim por conta própria, mas o fato é que ficou se encostando em mim. Inclusive, cheguei a olhar para trás, sabe, para ver se ele se tocava. Ele deu uma afastadinha assim, nos primeiros segundos, mas depois aquilo voltou a acontecer. Não era nada assim, muito exagerado. Uma coisa bem sutil, mas dava para perceber. Convenhamos. Olhei para ele, como que dizendo, sabe, você está se aproveitando, sabe? De repente eu podia até xingar. Se bem que, repito, não era uma coisa assim tão declarada, mas ao contrário, olhei para ele, e em vez de ficar incomodada, indignada, fiquei ali quieta. Não sei se foi medo, não sei se foi... não sei. Se bem que, na verdade, não vou negar, isso deu para perceber, algum tempo depois, sei lá como eu vou dizer isso, mas eu comecei a gostar. Vai entender, né? Como eu estava de cabelo preso, às vezes, quando o ônibus fazia uma curva, além de roçar seu corpo no meu, eu sentia até sua barba roçar na minha nuca. Às vezes no meu pescoço,
Sabe, coisa rápida, mas... E aquilo começou a me dar arrepios. Mas não era um arrepio de incomodação. Era um arrepio gostoso. Repito o que disse lá no começo. Eu custei a escrever essa carta e tomar a decisão de mandá-la, porque não quero ser mal interpretada. Eu podia até dizer que não. Mas sabe, aquilo começou... Eu comecei a gostar. E ele tinha um cheiro assim... Estava usando um perfume bem discreto, mas... Aí aquilo se juntou... E começou a me deixar perturbada. Nem eu mesma sei o que aconteceu comigo. Naquela rápida olhadela que eu dei para trás, deu para ver que era um cara... bonito. E ele roçando ali no meu pescoço me deixou ainda mais fora do ar. De repente, eu me sentindo ao mesmo tempo excitada e constrangida, olhei para trás com a nítida intenção de fazê-lo parar, ou então de sair daquele lugar. Juro. Porque, sabe, começou a me dar vergonha. Só que, no que virei, ele estava me encarando. E uns olhos tão bonitos. De repente o ônibus deu assim, uma freada, uma desacelerada assim mais forte. Acho que ele foi empurrado por outras pessoas, não sei. Repito, o ônibus lotado. E ele meio que saiu ali de trás de mim. Mesmo assim ficou perto. E daí para diante fomos o resto do trajeto trocando olhares. Acho que ele se deu conta de que eu tinha gostado da proximidade dele. Tanto que ficava me olhando assim, de um jeito bem malicioso. Devia ser um cara muito safado. Mas em vez disso me incomodar, pelo contrário, só serviu para mexer ainda mais comigo. Olha, eu sei que talvez eu ouvindo o relato de uma outra mulher, do tipo que estou fazendo, eu ficasse até com raiva da pessoa. Mas eu juro, foi a primeira vez que me aconteceu com uma coisa assim. Eu nunca fui desse jeito. Pelo contrário, se fosse num outro momento, uma situação diferente, quem sabe eu tivesse reagido de outro jeito, tivesse ficado indignada. Só que não. Na verdade, eu gostei. Me senti excitado. E veja, eu não estou querendo aqui dizer que aprovo esse tipo de atitude de alguns homens que se aproveitam que o ônibus está cheio para se encostar em mulher. Juro que não. Só que não sei explicar o que houve comigo. Porque nesse caso específico, eu gostei. Enfim, nós dois descemos do centro, na estação tubo da Praça Carlos Gomes. Dali eu ia para a loja em que eu trabalhava. Já ele eu não fazia a menor ideia, porque tomou o rumo oposto. Mesmo assim, ainda trocamos um breve olhar antes de nos afastarmos. Ele não me era estranho. Eu lembrava de já tê-lo visto, talvez dentro do ônibus mesmo, mas nunca reparei direito. A gente cruza por tanta gente, né, durante o dia, principalmente no ônibus, e quase sempre não dá importância. O fato é que depois desse dia, eu ficava prestando atenção para ver se eu via de novo. E ainda demorou alguns dias para que a gente se visse outra vez. Dessa vez, o ônibus não estava completamente lotado. E eu vi que ele entrou justamente no terminal. Eu estava sentado. Ele ficou ali em pé, bem perto de mim. Num primeiro momento, vi que ele meio que disfarçou. Fingiu que não me viu, não olhou para mim assim direto. Talvez tenha ficado ressabiado, com medo de eu falar alguma coisa sobre aquele outro dia, mas não.
Depois de um tempo, olhou assim para mim e dali a algum tempo já estava me encarando. O pior é que não sei o que deu em mim. Mas toda vez que ele me encarava, em vez de desviar o olhar, eu sustentava. E pelas tantas depois, daqueles minutos ali, naquela espécie de paquera, eu vi que ele até sorriu. E aí eu não resisti e sorri também. Bom, acho que não preciso nem dizer, né? Que aí mesmo é que ele naturalmente se encheu de coragem. E assim que descemos na Praça Carlos Gomes, adivinha? Se aproximou e puxou conversa. Antes mesmo de sairmos da estação. Posso saber teu nome? Falei que era Marina. Seu nome era Kleber. Aí ele pegou assim na minha mão. Sabe, gesto instantâneo. E perguntou onde que eu trabalhava. Depois perguntou até que horas que eu ficava no serviço e que horas pegava o ônibus para voltar. Olha, ele fez tantas perguntas que eu juro. Cheguei a pensar até, era o mais natural, né? Que ele me pedisse o número do meu celular. Só que não sei por que não pediu. E quer saber? Se tivesse pedido, eu com certeza teria lhe passado sem pestanejar. De tanto que me sentia atraída por esse homem. Ele tinha um jeito de olhar que já mexia comigo. Aquela sua barba o deixava ainda mais bonito. Pelas tantas, falei que precisava ir, ou ia chegar atrasada, e nos despedimos com um beijo no rosto. E nessa hora senti mais um arrepio. Vai entender o que passa na cabeça da gente. Enquanto caminhávamos, vez ou outra, eu me virava para vê-lo mais um pouco, já que ele estava indo na outra direção. Apesar de ele não ter pedido o meu telefone, eu não sei explicar, mas eu fiquei com a sensação de que algo estava por acontecer. Que as coisas entre nós não iam ficar só naquela simples conversa. Eu passei o dia todo distraída, pensando nesse homem, lembrando daquele dia em que ele ficou ali, respirando forte no meu pescoço. O pior é que eu era vendedora ali na loja. Cheguei até a me enrolar no atendimento a um cliente, para se ver o quanto a imagem daquele homem permanecia na minha mente. Demorou para a gente se ver de novo. Aliás, a gente nem se via mesmo todos os dias no ônibus, era só quando dava certo. Naquele dia, no entanto, em vez de nos vermos de manhã, quando estávamos indo para o trabalho, acabamos nos encontrando na estação Tubo, da Praça Carlos Gomes. Quando eu estava indo para casa, eu estava entrando assim na estação, já estava com o cartão transporte na mão, quando escutei aquele ruído atrás de mim. Mais do que isso, alguém segurando o meu braço. Imagine a minha emoção quando eu ouvi aquela voz. E também um pouco de surpresa, porque, embora estivesse pensando nele, não pensei que fosse encontrá-lo ali naquele dia. Antes mesmo de virar o rosto, eu já sabia que era ele. Só pela voz, quando ele disse aquele oi. Estava tão distraída, sabe? Jamais pude imaginar que fosse exatamente ali, na entrada da estação, que ele iria me encontrar e segurar minha mão e me falar aquele oi. Estava aqui te esperando desde as 6 horas. Pensei que você não fosse mais aparecer. Me justifiquei dizendo que a loja
às vezes fechava um pouco mais tarde. Eu nem sempre costumava sair no horário. Aí ele quis saber se eu já estava indo embora, se ia direto para casa. E eu confirmei. Você não quer tomar alguma coisa comigo antes? Assim a gente conversa com mais calma, fica se conhecendo melhor. Olha, eu não sei o que tinha esse homem, mas só de olhar para ele, todos os pelinhos do meu corpo se arrepiavam. Resultado, aceitei o convite e ele me levou a uma lanchonete ali perto. Pedimos algo e ali ficamos naquela conversa, sei lá como definir. Já tínhamos conversado sobre algumas coisas no ônibus, mas ele repetiu algumas perguntas que já tinha feito, inclusive. E eu, naturalmente, também perguntei, por exemplo, se ele tinha alguém, se era casado, se tinha namorada. Nessa hora eu senti que ele meio fugiu da pergunta. Eu sou meio enrolado, mas não é nada sério. E você, é casado? Não, imagina. Se fosse, jamais estaria aqui com você aqui nesse lugar. Pelas tantas, ele parou de falar e ficou me encarando em silêncio. Meio desconcertado, eu perguntei, o que foi? Tá me olhando assim por quê? Nada não. Tava aqui só lembrando de uma coisa. E também pensando em quanto você é linda. Precisa dizer o que aconteceu em seguida? A gente se beijou. E bastou o toque daquela boca na minha boca para eu me sentir nas nuvens. Vou repetir aquilo que já disse lá no comecinho. Sei que muita gente ouvindo essa história vai me julgar, mas não tenha dúvida. Alguns até vão me xingar, me chamar de vulgar, dessas que se deixam levar pelo impulso, por qualquer um. Mas a verdade é que esse homem já andava mexendo com a minha imaginação fazia tempo. Desde que rolou aquilo lá naquele ônibus. Que ele ficou atrás de mim, sabe? Respirando forte. Eu sentindo aquele perfume. Aquele beijo que trocamos, por exemplo. Era um beijo que eu já desejava há muito tempo. Desde que senti sua barba roçando a minha nuca. Por isso me deixei levar. Por isso que quando ele segurou a minha mão, dando a nítida impressão de que estava me levando para algum outro lugar, eu me deixei levar. Aceitei na mesma hora. E quer saber? Por mais que me julguem, por mais que possam dizer que eu... Enfim, que me xinguem, podem dizer tudo e podem falar à vontade, que eu não tô nem aí. Eu era solteiro, não tinha marido, não tinha filho, nada. Não devia satisfação para ninguém. Ele já estava na minha mente há muito tempo. Então por que me segurar? Ele me levou a um hotel. E ficamos 1 hora todinha trancados naquele quarto. Saciando o desejo e matando aquela fome que nos consumia. E olha, ele era exatamente tudo aquilo que eu imaginava. Tudo aquilo que eu imaginei e pensei. E encenei na minha cabeça. Tantas e tantas vezes. Olha, voltei para casa me sentindo tão leve, tão bem, me sentindo tão maravilhosa. Acho que nunca tinha me sentido tão bem na minha vida. Detalhe, eu tinha sugerido a gente trocar telefones, mas ele falou que estava sem. Tinham lhe roubado o seu. E ele ainda não tinha comprado outro, por isso, inclusive, não tinha pedido meu número. Mesmo assim, eu fiz questão de anotar o meu num pedacinho de papel e lhe entregar. Caso ele quisesse falar comigo, combinar alguma coisa, já que não era sempre que a gente se via. Ele sorriu e falou: pode deixar que eu te ligo, viu? Ou então qualquer coisa, eu fico te esperando lá na estação tudo.
Depois daquele dia, eu fiquei esperando, mas ele nunca ligou. Às vezes, acho até que perdeu o papel, ou então jogou fora aquele pedacinho de papel que eu lhe dei com o meu número escrito. Juro que até hoje não entendi direito o que aconteceu. O fato é que depois daquele dia, quando ficamos juntos, os dias foram passando e a gente nunca mais se viu. Se bem que isso já acontecia antes, né? Às vezes demorava uma semana, às vezes mais. Na verdade, o raro era a gente topar um com o outro dentro do ônibus. Mas convenhamos, né? Para ele ter sumido desse jeito, alguma coisa deve ter acontecido, porque não me ligou, não ficou me esperando ali do lado da estação Tubo, como tinha acontecido aquela vez. Ou então, sei lá, não queria me ver mesmo. Quando eu perguntei se ele era casado, se tinha namorada, lembro que ele desconversou. Se bem que, na verdade, acabou confessando que tinha alguém, né? Porque falou que era enrolado, mas que não era sério. Fosse como fosse, sentia a sua falta. A saudade bateu fundo. Só que os dias foram passando e nada. A gente não se encontrava. Embora, apesar daquele sumiço, eu tivesse lá dentro uma certeza de que a gente ainda ia se encontrar. No ônibus, talvez, ou em qualquer outro lugar. Era só questão de tempo. Sabe aquela certeza que te dá e você não sabe de onde? E mesmo tendo demorado, esse dia chegou. Só que foi numa circunstância diferente. Era sábado. Lembro que eu estava de folga. Tinha combinado de encontrar uma colega no centro. Ela queria escolher umas roupas e queria minha ajuda. Eu estava ali distraído no ônibus, sentado no banco mexendo no celular. E quando chegamos ao terminal, adivinha só quem entrou? Justamente ele. Meu corpo tremeu. Eu fiquei olhando para ele assim, meio de boca aberta, meio sem saber como reagir. Eu estava tão distraída e... Era o Kleber. Só que, em seguida, eu também reparei numa outra coisa, não tão agradável quanto a presença dele. Porque ele não estava sozinho. Estava com uma mulher e um menino. Como estava de mãos dadas com a mulher, só podia ser a tal fulana, com quem ele dizia estar enrolado. E o menino, com certeza, só podia ser seu filho. Olhei a cena, o casal, a criança, senti um formigamento assim no corpo, coração acelerado. Ele demorou um pouco para me ver, ali sentado naquele banco, porque estava conversando, ele entrou conversando com a mulher. De repente, se virou na minha direção e quando me viu, ficou branco. Olha, ele nem precisava ter reagido daquele modo, porque convenhamos, apesar do que tinha rolado entre a gente, o que eu era dele ou ele de mim? Nada. Eu jamais me sentiria no direito de cobrar alguma coisa. Ainda menos com ele ali, de mão dada com aquela mulher. Só que assim que me viu, além de ter ficado pálido, sabe qual foi a atitude que ele tomou? Em vez de me cumprimentar, mesmo que fosse assim, só com um gesto de cabeça, um sorriso, ele arrastou a mulher e o menino lá para a parte do fundo do ônibus. Como se quisesse fugir de mim. Evitar o meu olhar. Sinceramente, não entendi por que ele agiu dessa forma. Certamente deve ter pensado que eu ia conversar com ele, ou cobrar alguma coisa, perguntar por que ele tinha sumido, por que não tinha me ligado mais, se bem que ele nunca ligou. Na verdade, isso me ocorreu bem na hora
Será que ele tinha sido roubado mesmo? É claro que não. Ele até devia ter celular. O celular não tinha sido roubado coisa nenhuma. Mas ele não quis me dar o número, para quê? Para não se comprometer, para eu não ligar de repente numa hora em que ele estivesse com a mulher. Mas não me ligou e nem ficou me esperando lá na estação Tubo também. Se acovardou e tratou de se afastar de mim. Foi lá pro fundão do ônibus. Praticamente arrastou a mulher pela mão. Claro que me senti mal. Fiquei ali com o coração aos pulos, sentindo aquela coisa esquisita. Juro que procurei até entender. Até porque ele tinha dito que era enrolado. Só que ele também disse que não era nada sério. Só que pelo jeito, era muito sério. Principalmente se aquele menino fosse seu filho. E quer saber? Só podia ser. Foi uma desilusão que eu tive na vida. Não posso dizer que não. Mas também eu tenho consciência, viu? Que eu não tenho ninguém para culpar. Assumi o risco desde o primeiro instante. Se bem que a gente às vezes toma atitudes que, sei lá, não são o tipo de atitude que a gente toma e de repente parece que tudo muda de uma hora para outra. Você começa a fazer coisas que... Pois eu me deixei levar. Na verdade, me atirei de cabeça numa história sem sequer saber nada a respeito desse homem. Para dizer bem a verdade, a única coisa que eu sabia dele desde o começo é que ele gostava de se encostar em mulher no ônibus. Fiquei até me perguntando se seu nome era Kleber mesmo, ou se de repente até isso ele tinha mentido. Sim, de repente inventou o nome, né? Já tinha intenção de tirar o corpo fora depois? Se bem que, do jeito que me comportei desde o começo, já naquele dia em que ele aproveitou que o ônibus estava lotado para se encostar em mim, ele já devia imaginar que não seria difícil conseguir o que queria comigo. Porque tenho consciência de que já naquele dia me comportei como uma mulher sem valor. Me senti atraída por ele desde o primeiro instante. Por isso não me indignei aquele dia. Por isso fiquei quieta. Só que nunca imaginei que essa atração fosse se manter dentro de mim, que parece até que aumenta a cada dia. Depois também fiquei me perguntando se ele tinha realmente aquele costume de assediar mulheres, de se encostar em mulher no ônibus, porque, sabe aquela esperança? Aquela fantasia que a gente faz? Não. De repente foi só comigo. Foi só porque ele sentiu alguma coisa mais forte. Sendo que lá no fundo, eu sei que é mentira. A gente sempre fica sem saber, né, o que pensar nessas horas. Principalmente depois da atitude que ele tomou quando vi do lado daquela mulher e daquele menino. Sem contar que sumiu depois que a gente foi para a cama. Quer saber? Minha intenção era só contar, colocar para fora, porque sabe que até para minha amiga, minha melhor amiga, se é que tenho, eu não contei isso para ninguém. Então, escrevi só para colocar para fora mesmo. E também não quero julgá-lo. Como também não quero que me julguem. Sendo que eu sei que já estão julgando desde que comecei a falar, a escrever. Cada um é do seu jeito. E quem sabe eu não tenho despertado alguma coisa nele, parecidinha com aquilo que ele despertou em mim. Eu me encantei, fiquei enfeitiçada. Mas quem sabe para ele tenha sido apenas e tão somente um passatempo. E quer saber, de repente até foi mesmo. Uma diversão que se transformou no quê? Num grande amor? Uma grande paixão? Um grande romance? Não. Se transformou só nisso. Uma transa casual apenas. E nada mais.